Eu gostaria de fazer uma reminiscência, uma hora da saudade. Rapazinho ainda, eu fui funcionário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E no Tribunal de Justiça, quando um desembargador se aproximava de um funcionário, o funcionário punha-se de pé. Se o desembargador não se dirigisse a ele, ele não podia cumprimentar o desembargador. Não podia estender a mão para apertar a mão da autoridade. Ele era um corpo inerte, esperando comando. Para que essa reminiscência? Para dizer que sou de outra geração que não a de Eval, ao assistir um juiz vir à classe política, que tem as suas virtudes e os seus pecados, e abre a sua consciência, abre o seu pensamento, abre o seu coração, agrada-me essa nova magistratura, agrada-me esse novo poder judiciário, agrada-me ver Eval lutando para conviver com os seus sonhos e lutando para que eles não morram. Eu tenho muito orgulho em ainda poder assistir, eu que sou um advogado em fim de carreira, um juiz comprometido com um poder judiciário moderno, contemporâneo, convivendo com o povo, vindo do povo, não tendo medo da classe política, mas exigindo dela que cumpra os juramentos prestados quando da posse. Então eu saúdo em Eval esse novo poder judiciário que felizmente acordou para um país que precisa mais do que nunca de magistrados corajosos e que sejam também competentes. É o caso do meu amigo, ao lado de quem eu me encontro. Eu gostaria, Eval, de lhe dizer que eu ainda não abdiquei de todos os meus sonhos, não. Eu ainda acredito menos. Eu já me concedo o direito de alguns pesadelos, mas, de qualquer forma, eu ainda tenho sonhos. Mas eu observei nessa reforma política algo extremamente malicioso, algo que algumas pessoas talvez não tenham percebido com a seriedade e com a gravidade que eu me concedi ao fato que eu vou dizer agora. 15, 20 dias antes do Congresso Nacional começar a examinar a inexistente reforma política, os deputados e senadores, às pressas, aumentaram demasiadamente o fundo partidário. E ninguém se apercebeu disso. Ninguém não, porque se eu me apercebi, mas alguns não se aperceberam a extrema sagacidade do aumento do fundo partidário, que era de 200 e poucos milhões de reais e que passou para quase 1 bilhão de reais. E para que se fez isso? E para que se aumentou demasiadamente o fundo partidário? E se eu perguntar aos vereadores e aos presidentes de câmaras que estão aqui presentes, os senhores têm convicção do que seja o fundo partidário? Eu perguntei a 3 vereadores. Doutor, o fundo partidário não chegou no nosso município. Eu digo, em nenhum município. O que foi que fizeram? Pegaram quase 1 bilhão de reais e dividiram entre os partidos políticos, que eu pessoalmente entendo que o Brasil não tem partidos políticos. Tem um cartório onde são registradas as candidaturas. Mas o partido político, como o Partido Conservador nos Estados Unidos, ou como o Partido Trabalhista na Inglaterra, o Brasil não tem.
Quando os democratas ganham nos Estados Unidos, a vida econômica dos Estados Unidos toma um norte. Quando os conservadores ganham, os Estados Unidos tomam outro norte. Quando ganha o Partido Trabalhista na Inglaterra, as preocupações sociais são umas. Quando ganham os conservadores, as preocupações trabalhistas são outras. Aqui, quando ganha um, é igual ao outro e o outro é igual a um. Nós temos mudança de guarda, nós não temos mudança de princípios nem de programas. Mas o fundo partidário foi feito assim. Como é a composição do Congresso Nacional? Quem tem mais deputados federais? O PT, depois o PMDB, depois é o PSDB, aí depois é o PTB. Então nós vamos dividir esse R$ 1 bilhão entre estas agremiações partidárias. E a partir daí são criados dois fenômenos. Quem tem o dinheiro consolida-se no poder. Quem não tem o dinheiro não chega ao poder. Porque, pelos custos das campanhas, as campanhas passam pelas competências financeiras, econômicas, de arregimentação de forças em dinheiro dos partidos políticos. Aí o fundo partidário é dividido nos comandos partidários. Eu não conheço um vereador que tenha recebido um auxílio legítimo, correto, legal, previsível na legislação federal, para auxiliá-lo na sua campanha. O fundo partidário fica nos comandos partidários, nas chefias. E no Rio Grande do Norte, e eu digo isso sem nenhum receio, eu não sou mais procurador eleitoral, faz 20 anos que eu deixei de ser, eu não me lembro mais nem como era. Eu só queria saber, no Rio Grande do Norte, como é que a gente diz que um partido eleitoral existe. Um partido é o partido de fulano, da família Beltrana. O outro partido é do governador do dia. O outro partido é da oposição do dia. Um partido é de quem aderiu, o outro é de quem vai aderir. E de um é que ninguém quer que ele adira. Ou seja, quando o fundo partidário chega, ele estabelece a sedimentação das chefias eleitorais e o enfraquecimento da base onde se encontra o vereador. A reforma partidária devia começar com a democratização do fundo partidário. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por que foi que cautelarmente eles aumentaram de 200 e poucos milhões para 1 bilhão? Para que as estruturas mudassem, para que elas ficassem, como sempre serão, nas mãos dos comandos partidários. Ia se fazer nesse país um crime horrível, que era chamado eleição ilícita partidária. Você jamais ascenderia dentro do partido. Você jamais galgaria uma posição dentro do partido. Porque somente seriam escolhidos como os eleitos os que tivessem sobrenomes privilegiados. Ascender dentro de um partido político no Brasil é praticamente impossível, porque as máquinas partidárias são feudos familiares. É no Brasil quase todo, principalmente no Nordeste. Os senhores sabem por que foi que o voto facultativo não passou? Muito simples. Durante muitos anos, os chamados grotões, os pequenos municípios, os pequenos redutos eleitorais, ficavam nas mãos dos partidos políticos conservadores, aristocráticos, feudais, ainda presos alguns à ideia de que o voto era tão secreto que o eleitor não podia saber em quem votou. O segredo do voto era até para o eleitor que o dava. Aquelas chapinhas que botava dentro do envelopinho, lacradinha, empurrada na urna.
Agora que nós podíamos ter nos livrado desse voto obrigatório, o que acontece? Por que foi que ele não passou? É muito simples. Porque planos sociais que engessam a miséria e que não dão oportunidade de crescimento para quem recebe um salário no fim do mês, sem origem no esforço, às vezes. Para que você receba planos sociais, você tem que mostrar que votou. E você vincula o plano social a um partido político que está de plantão no Planalto. O voto hoje obrigatório, ele engessa as populações mais humildes, conduzida no dia X de outubro para as urnas eletrônicas. Aí você não vota na sua consciência, nem na sua convicção. Você vota na bolsa, você vota no salário não sei de quê, ou no benefício não sei de aquilo lá. Eu acho que o maior crime que se cometeu nessa não reforma eleitoral foi submeter o povo a apresentar aquela quitação eleitoral dizendo: eu integro o seu rebanho. Eu estou aqui para votar com aquele salário de fome que o governo do dia me entrega no fim do mês. Eu sou extremamente contra voto obrigatório. Extremamente contra. Creio que isso cria uma cápsula que retém dentro dela a consciência de quem queria ter o direito de dizer: eu quero escolher ou não quero escolher, essas pessoas não merecem que eu as escolha. Bom, pode ser literatura, pode ser poesia. Eu acredito também que essa reforma política precisa, por fim, definitivamente a reeleição. Eu tenho horror ao Instituto Jurídico da Reeleição. Eu trabalhei em 3 municípios no Rio Grande do Norte, numa época que eu tinha uma advocacia eleitoral razoável, em que o prefeito não reeleito derrubou o prédio da prefeitura para que o prefeito eleito, quando chegasse, não tivesse onde entrar nem onde sentar. Aqui tem um presidente de Câmara, meu amigo, que foi no município dele que um desses casos aconteceu. Ao chegar na prefeitura, não tinha prefeitura, porque o prefeito não tinha sido reeleito. Porque eu não vi. Eu assisti isso. O procedimento da reeleição cria aquilo que Eval disse. Você é candidato no dia seguinte que o governador ascende ao cargo, que o prefeito ascende o cargo, o primeiro secretário bajulador que chegar perto dele vai perguntar, os bajuladores, tem uns que não são bajuladores, vai perguntar: prefeito, e a reeleição? E o nosso grupo? E o nosso esquema? Porque o dia seguinte é assim. E quando o governador é reeleito, o bajulador pergunta: vamos para o Senado, não é, governador? Aí ele vai pegar os 9 meses que vai terminar o mandato dele para passar para o vice-governador que ele escolheu, para que ele possa disputar o Senado com o respaldo do governo. O diário oficial vai ficar a serviço da candidatura ao Senado. A reforma política devia prever que o mandato tem que ser concluído e que não é permitido sair deste cargo antes que o mandato termine para disputar um mandato de 8 anos que os senadores estão querendo levar para 10, para que então possibilite a coincidência de mandatos. Você acha que um mandato de 8 anos é pequeno, você quer um de 10. Agora, quero dizer aos senhores que em algumas republiquetas sul-americanas ainda sobrevive a figura do senador vitalício, que quiseram trazer para o Brasil, tornando senadores vitalícios todos os ex-presidentes da República. Aí a gente ia ter colo até ele morrer velho. O que eu queria dizer, Eval já disse praticamente tudo, é que nós não tivemos uma reforma partidária. Nós tivemos simulações, nós tivemos simulacros, nós tivemos
gestos teatrais. Nós tivemos um Congresso que se curva a todas as pressões, desde que os seus mandatos sejam renovados na eleição seguinte. A indicação de 29 anos para o cara ser candidato ao Senado, eu perguntei a uns amigos meus de Brasília qual era a explicação. A que me contaram, eu não acreditei. Há um deputado federal que é candidato a senador e ele só terá 29 anos quando vier a campanha senador daqui a 1 ano e meio. Foi para um homem. Aí você diz, é mentira. Eu não sei se é mentira ou é verdade, mas eu não acho impossível que seja verdade. Não justifica porque não 30. Por que não 30? Por que não 28? Por que não 32? Por que não manter 35? Por que 29? Diz que é casuístico. É porque ajuda a situação de fulano de tal. Por que 18 anos para um deputado federal? Porque a maioridade do Código Civil baixou de 21 para 18, porque a maioridade penal vai baixar de 18 para 16. E eu tenho um filho que tem 19 anos, que eu chamo de menino. Eu só queria imaginar como é que o meu menino, que vai fazer 20 agora em novembro, se comportaria na Câmara Federal. Aí uns dizem, Armando, você vai fazer 68 e continua idiota. Aí eu paro assim, que é capaz. Pode ter um de 18 que seja genial, mais preparado do que você e que tenha mais maturidade do que você. É possível. Eu temo é a generalização. Não é esta verticalização, é a horizontalização de um monte de pessoas que não amadureceram na vida, que não sofreram, que não plantaram, que não colheram, que não amadureceram na disputa de dia a dia, que não constituíram família, que não conhecem a vida do país, que não conhecem os comprometimentos do país. E esses garotos, de uma hora para outra, vão resolver os destinos das gerações que envelheceram a serviço do país, recolhendo tributos, recolhendo os impostos, criando as estruturas democráticas, estabelecendo as regras de convivência social. Este Congresso, até agora, nessa reforma política, não tem nenhum compromisso com o povo, não tem nenhum compromisso com a moralidade, não tem nenhum compromisso com a ética, não tem nenhum compromisso com o povo, como o vereador tem no dia a dia do seu município, socorrendo as necessidades, lutando pela sobrevivência, às vezes, de comunidades. Às vezes, os subsídios de um vereador não permitem sequer que ele cumpra com todos os seus compromissos sociais. O vereador, muitas vezes, complementa os subsídios para poder fazer a prestação de serviços ao povo. Eu sei que quando se diz que o Congresso não tem compromisso com o povo, há de se entender que eu quis dizer, esta maioria guiada pelo poder não tem compromisso com o povo. Eu pediria aos senhores vereadores, nessa despedida, saída, Eval já pontuou tudo, eu gostaria de fazer uma observação para o vereador. Lutem pelo fundo partidário para que vocês possam disputar eleições em igualdade e oportunidade com os que têm o dinheiro e que asfixiam a escolha verdadeira do voto do povo. Segundo, cobrem daqueles deputados que dizem assim, eu vou ganhar no município porque eu tenho o apoio de 5 vereadores, como se aquele município tivesse apenas 5 eleitores. Eu tenho uma interpretação do vereador. Um dia, doutor Van Rosado me disse, no momento em que nós conversávamos amigavelmente, ele dizia, meu filho, eu sou um vereador federal. Eu digo, traduza, deputado. Ele disse, eu só penso nos municípios. Eu entendo o vereador como um vereador deputado, como vereador senador, só que com um universo geográfico delimitado às fronteiras dos seus respectivos municípios. O vereador, ele tem que pensar maior, ele tem que pensar de que ele não é aquela pessoa que arregimenta
os vereadores em manadas para que de 4 em 4 anos eles renovem mandatos de deputados e senadores que depois não conhecem os limites geográficos do município, nem as necessidades daquela urbe. Alguém que diga assim: eu não devo nada ao município fulano e tal, porque eu paguei o voto. Eu já ouvi isso. Eu não tenho compromisso com as lideranças municipais nem comunitárias, porque eu paguei, eu comprei, eu acertei as contas. O vereador não pode ser mais isso. O vereador nem é tapete, nem esteira, nem escada. O vereador é um homem público digno, com um compromisso com seu vizinho de casa, com aquele que habita o último sítio do seu município. O vereador não pode ser um instrumento de adequar-se aos que têm mandatos maiores. O mandato maior é aquele que a comadre lhe deu, que o seu afilhado lhe deu, que o líder comunitário lhe deu, que a viúva que recebeu uma pensão lhe deu, do posto comunitário que você abriu, de uma subdelegacia que você levou para o distrito. A essas pessoas, sim, os vereadores devem homenagem e satisfação. O mundo começa no município dos senhores. Muito obrigado.